Gravando. Vocês já estão com a apostila? Ah, não, essa vocês não têm, esqueci. Bom, deixa eu recapitular então o que a gente estava trabalhando na segunda-feira para poder dar continuidade. Na segunda-feira, em geografia, eu expliquei para vocês de forma bem minuciosa as características dos 3 setores da economia de qualquer país. Expliquei as características do setor primário, expliquei as características do setor secundário, expliquei as características do setor terciário. E eu perguntei se alguém tinha ficado com dúvida. Vocês tinham falado que não. Eu vou perguntar novamente. Thaís, Juan, João, Rafael e Juan. Juan eu já falei, né? Vocês têm alguma dúvida sobre os 3 setores da economia? Não? Se eu pedisse exemplos de cada setor, vocês saberiam citar os setores? Por exemplo, dá um exemplo de cada setor? Hã? Rafael? Então, só relembrando, esse é o problema, tá vendo, pessoal? O problema... Ué, não estou conseguindo ver no chat. O que foi falado no chat, pessoal? Alguém ouviu? Agora abriu. Tá falando mais ou menos, mas acho que sim. Então, alguém quer arriscar? Tá dando para me ouvir? João, Thaís. Vocês estão alguém está me ouvindo? Sim. Tá. Bom, só para vocês lembrarem então, já que ninguém quer arriscar, eu só vou dar exemplos, tá? Porque como eu já expliquei e vocês falaram que entenderam, eu só vou citar exemplos e caso vocês queiram anotar, vocês podem. Se não, tá gravado, tá? Por exemplo, eu expliquei para vocês sobre o setor primário e eu expliquei todas as atividades que podem ser desenvolvidas no setor primário. Falei de qualquer atividade da agricultura, então porque a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tanto mineral quanto vegetal, quanto animal, estão dentro do setor primário. Ou seja, são 3 atividades diferentes: agricultura, pecuária, extrativismo mineral, vegetal e animal. Então, se eu pedisse para vocês citarem exemplos de atividades econômicas do setor primário, qualquer coisa associada à agricultura estaria dentro do setor primário. Então, qualquer fazenda, qualquer empresa do agronegócio, tá certo? Por que do agronegócio? Porque serviria tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Por exemplo, a JBS, por exemplo, a Friboi, né? que são empresas que trabalham com a venda, com a produção e a venda de carne bovina. Tem a Sadia, né? Que vende carnes de ave, né? Vende salsicha, vende tudo isso, a Perdigão. Então, tudo que está associado a esse setor, a essas atividades do campo, está no setor primário. Ah, Ronaldo, mas espera aí, você está falando também do extrativismo. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha como madeireira, ela também está nesse setor? Tá. Por que ela está nesse setor, pessoal? Porque ela é uma atividade de extrativismo, extrativismo vegetal, extrai a madeira, certo? Então, por exemplo, a Faber-Castell, que trabalha ela está em 2 atividades. Uma parte da empresa está na parte do extrativismo vegetal, que retira madeira, e a outra parte é da venda, do comércio, né? Para poder vender o seu produto. Então tem o extrativismo vegetal,
O extrativismo mineral é qualquer empresa que faça a extração do minério. Pode ser um mineral como sal, por exemplo, pode ser um mineral como petróleo, pode ser um mineral como a água, pode ser qualquer mineral. Então, por exemplo, uma empresa que faz extração de areia no rio normal, né, igual o Rio Paraíba do Sul, faz extração mineral. A empresa que faz a extração do petróleo, como a Petrobras, faz extração mineral. E assim por diante. E por último, o extrativismo animal é a caça desse animal no seu habitat natural. As empresas mais comuns que eu posso citar como exemplo são as empresas da pesca, né? Essa pesca feita em alto mar ou até mesmo no rio. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, seguindo. No setor secundário, eu expliquei para vocês que são as atividades associadas, relacionadas com a transformação dessa matéria-prima. Ou seja, a indústria que recebe essa matéria-prima do setor primário transforma essa matéria-prima em algum outro produto. E também tem a construção civil. Então, a construção civil, o nome já se explica, né? Qualquer empresa que trabalha com a construção de casas, prédios, né? Qualquer empreiteira aí que vocês conhecerem pode ser colocado como exemplo. Agora, na transformação dessa matéria-prima em algum outro produto, nós temos a própria CSN, né, que recebe o minério de ferro, que é uma matéria-prima, e transforma em lâminas de aço, por exemplo. Eu posso citar aí em Barra do Piraí a Vibor, lá em Dorândia, né, que recebe o leite, que é uma matéria-prima, e transforma em produtos derivados do leite, como iogurte, queijo, né? Então fica aí a dica para vocês. Gente, se vocês não estiverem entendendo, por favor, tá? Vocês me parem e perguntem. No setor terciário, a prestação de serviços e o comércio tem muitos exemplos. Aí em Barra do Piraí, então, Nossa Senhora. Porque, por exemplo, quem trabalha com comércio? O comércio é a venda de qualquer produto, é a atividade responsável, vamos dizer assim, pela maior parte de emprego do país. Tanto é verdade que em Barra do Piraí, a maior parte da população ou trabalha na prefeitura ou trabalha no comércio, não é verdade? Então, o comércio é a venda de qualquer produto. Qualquer loja que vocês qualquer loja que vocês citarem como exemplo, vai poder entrar no comércio. Já a prestação de serviço, ela também tem um alto número de pessoas trabalhando. Só um minutinho, tem gente no chat, deixa eu ver. É que para mim tá demorando para abrir o chat, pessoal, por isso que eu demoro a responder, tá? Tá demorando para abrir, mas vai abrir. Continuando. Parei em quê? Parei em... Turma, fala aí, eu parei, me perdi. Ah, prestação de serviço. Qualquer exemplo que vocês derem de uma pessoa que venda o seu serviço, que receba para poder fazer esse serviço especializado ou não, está dentro do setor terciário. O professor é uma profissão do setor terciário que vende sua mão de obra. O bancário, o policial, o dentista, o médico, o rapaz que limpa o quintal, o segurança, ou seja, tem todos os tipos, vários exemplos dessa atividade aí que eu poderia ficar citando para vocês. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Gente? Não? Então aqui embaixo está mostrando só a imagenzinha, por exemplo, do comércio, setor terciário. A educação está dentro do setor terciário também, porque é a venda de um produto. E o transporte, tá? Porque o transporte também é uma prestação de serviço. Então, quando você presta um serviço,
você está dentro do setor terciário. Tudo bem? Alguém pode me falar o que está escrito no chat, porque o meu não está abrindo? Por favor. É um joinha. Ah, então beleza. O meu não está abrindo, estou tentando abrir para poder ver o que vocês estão falando. Bom, isso que eu acabei de falar com vocês foi uma revisão do que nós já estudamos. Agora eu vou começar a falar sobre as definições importantes, porque o que acontece, gente? A apostila do terceiro trimestre, ela dividiu a matéria toda nos 3 setores da economia. Então, na matéria do teste, eu vou explicar primeiro para vocês quais são as características do setor primário. Eu não citei lá que a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, agora de forma bem esmiuçadinha, bem explicada, eu vou mostrar para vocês quais são as características dessas atividades. Primeiro da agropecuária e depois da agricultura, tá bom? Então, se eu fosse vocês, como vocês ainda não estão com a apostila, eu pegaria um caderninho para poder fazer as anotações do que eu estou falando. Ou, se vocês têm um domínio legal da informática, vai grifando na própria apostila digital de vocês, tá certo? Vou até aumentar aqui a imagem para vocês, vai ficar melhorzinho. Pronto, para quem está vendo pelo celular, tá aí. Então vamos lá. Começando pelo setor primário, a primeira atividade que eu tenho para falar com vocês é a atividade da agropecuária. Sexto ano. Eu sei que vocês já leram, né? Mas alguém saberia me explicar o que é a agropecuária? Rafael? Rafael? Oi. Você saberia me explicar o que é a agropecuária? Oi? Posso ler? Ler? Eu Não, eu posso só quero falar lendo. só um chute. Sem ler, só um chute. Agropecuária? Não sei. Então vamos pro próximo. Juan, você sabe? Eu estudei, mas eu não lembro. Eu não Você lembro das estudou? coisas porque eu sou Você estudou? analfabeto. Você é analfabeto? O cara Você é analfabeto que você tá falando? Mano, o cara tá dormindo. O Rafael falou que ele é analfabeto. Não acredito que você falou isso. Juan, Eu sou. Eu esqueço. Juan, Falta eu esquecer o nome da minha família. Juan. Juan tá dormindo? Caraca, mano, geral tá dormindo. Não tá vendo? É. Juan? Ah, respondeu. E você? Sabe dar uma definição, pelo menos falar mais ou menos, sem ler, o que é agropecuária? Oi? Atividade de? Cultivar alimento? Boa. É uma boa. É um caminho correto, Juan. Não é só alimentos, tá? Por exemplo, o algodão está dentro disso daí também. O plantio do algodão. Mas você está no caminho correto. João, você quer falar, João? Não. Não? Então, olha só. O Juan, ele chegou muito perto da resposta. Por quê? A agropecuária, quando vocês, na geografia, pessoal, quando vocês não souberem alguma coisa, principalmente em período de prova, pega a palavra e tenta cortar ela. Porque vocês cortando, automaticamente vocês vão conseguir pegar alguma coisa. Então, o AGR, o agri, vem de agricultura. E a pecuária vem da criação de animais. Então, agropecuária, e aí vocês podem grifar se quiserem,
é o resultado da junção dos nomes das duas atividades econômicas, ou seja, a agropecuária ela é a junção tanto da agricultura quanto da pecuária. Mas agora, o que define a agricultura? A agricultura, pessoal, na verdade, é o plantio, aqui eles colocam como fornecedor de alimentos, né? Mas é o plantio de qualquer semente. Então, para ficar mais fácil para vocês, a agricultura, eu vou ler o que está aqui, tá? Mas aí eu vou explicar melhor. Consiste no cultivo de vegetais destinados ao fornecimento de alimentos para os seres humanos e animais e no fornecimento de matéria-prima para a indústria. Ou seja, a agricultura se baseia, você pode definir a agricultura como qualquer coisa que é plantada para poder atender às necessidades do homem. Por exemplo, se eu planto o arroz, está dentro da agricultura. Se eu planto a maçã, o pé de maçã, está dentro da agricultura também. Se eu planto pinheiro, pinheiro não, eu falei eucalipto porque não é uma árvore aqui natural do Brasil, então é eucalipto. Se eu planto eucalipto para poder cortar, está dentro da agricultura. Então, tanto alimentos, tanto sementes que vão gerar alimento, como sementes que vão ser matéria-prima para outras coisas, estão dentro da agricultura. O algodão é um exemplo dessa matéria-prima. Ninguém come algodão, mas eu planto o algodão para ele poder crescer e eu vender para poder ser feito roupa. Tudo bem? João, você que não queria responder agora, você entendeu? João Guilherme? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a anotar o nome de vocês, porque eu estou perguntando e vocês não estão respondendo. João, você está me ouvindo? Tô. Você entendeu? Entendi. Thaís, você ainda não se pronunciou. Nem para falar se está entendendo ou se não está entendendo. Tá no chat? Tá. Então, beleza. Continuando. Então, agricultura explicado. Ninguém tem dúvida, né? Não, eu perguntei se ela estava ouvindo, João. Ela falou que estava ouvindo. Que está ouvindo. Bom, Ah, tá. na pecuária, para ficar mais fácil para vocês lembrarem, lembra que pecuária está associado à criação de qualquer animal, pessoal. De qualquer animal, desde que você esteja criando para poder produzir alimento, para poder fornecer matéria-prima, ou no caso o alimento, para o homem diretamente ou para a indústria. Então, por exemplo, o que é a pecuária? Quando você cria o boi ou a vaca, só um minuto. Desculpa, bocejei. Quando você cria o boi ou a vaca para poder crescer, né, o bezerro lá no caso, e vai matar esse bezerro para vender a carne, está dentro da pecuária. Quando você cria a vaca para poder dar o leite, está dentro da pecuária. Se você cria, por exemplo, deixa eu pensar aqui, lá na China, se você cria cachorro para poder matar e comer a carne do cachorro, está dentro da pecuária também. Tá certo? Então, qualquer animal que... Professor, Oi, pode falar. seu áudio tá travando. Tá travando muito? Eu vou repetir o que eu falei então. Tá travando ainda? Do nada você. Professor, do nada você para, depois ele fica rápido. Tá travando ainda? Tá travando? Tá travando? Estão me ouvindo? Ainda tá travando? Alô? Pessoal? Oi, eu tô te ouvindo, professor. Tá travando muito? Professor? Pessoal? Não, tá ali sim.
Tá? Ah, então é do Juan. É que ele falou que estava travando. Mas vamos lá, vamos continuar. Pessoal, mas quando acontecer igual aconteceu com o Juan, de achar que tá travando o meu, é só pedir que eu repito, tá? Juan, em qual parte você parou de me ouvir? Da pecuária, né? Então, voltando. A pecuária, então, pessoal, ela consiste na criação de qualquer animal que vai ser voltado para o alimento, para a nossa alimentação, para fornecer alimento para a gente. Por exemplo, o boi, ele pode ser considerado da pecuária o animal mais completo. Então, por exemplo, a vaca. A vaca, ela dá o leite, a gente pode comer a carne e o couro da vaca, o couro do boi, ainda pode ser utilizado como matéria-prima para a indústria para fazer roupa, para fazer sapato, para fazer mochila, para fazer bola de futebol. Então, só um minutinho. Desculpa, gente, tô bocejando toda hora. Ou seja, qualquer coisa desse animal vai ser utilizado pela indústria, está dentro da pecuária. A mesma coisa, galinha, frango. A galinha e o frango é utilizado tudo deles na nossa alimentação. Vocês sabiam disso? Por exemplo, quem de vocês aí come aquele mini chicken, um nugget? Fala aí quem come. Você já comeu Nugget sem frango. nugget? É? É, Aquele franguinho empanado. Quem de vocês é. gosta daquilo? Eu Você- gosto, eu gosto. Então, vocês sabiam que aquilo lá é feito, Eu gosto de nuggets. claro que é feito com um frango desfiado. Mas vocês sabiam que aquela casca que dá por fora, empanadinha, aquela parte ela é feita com o bico da galinha e o pé da galinha? Quê? É. O nugget, uma parte dele é utilizado o pé da galinha e o bico da galinha para poder dar aquela crocância. Sabia? Pois é. Então, tem coisas na pecuária que a gente nem sabe como é feito e que a gente acaba se alimentando. Então, os animais, eles não sei se felizmente ou infelizmente, né? Para a gente, felizmente, para eles, infelizmente, servem como nosso alimento. Se eu fosse ficar falando para vocês aqui sobre questão alimentar, vocês iam parar de comer muita coisa. Por exemplo, essa questão do nugget. Se eu falar para vocês como que a linguiça é feita também, eu duvido que vocês iam continuar comendo. Se eu falasse para vocês como que a salsicha é feita, vocês também não iam comer mais, Professor, eu sei como é que é feita a linguiça. sabe? É meio nojento, né? A linguiça, ela é feita com pedaços de vários tipos de carne diferentes que o cara tempera e coloca dentro de uma tripa ou, Hambúrguer é a mesma coisa, não é? ou artificial, Um deles é a língua do porco. pode ser a língua. Na verdade, é vários pedaços da carne do porco. Não é Quando, pode ser, pode ser. do Olha, hambúrguer. Do hambúrguer é vários pedaços da carne do boi. Presunto. então, o hambúrguer, ele segue o mesmo princípio da linguiça, sim. O João tá certo e o Juan também. Só que ao invés de você colocar numa tripa, o pessoal amassa e fica no formato de um hambúrguer. Tá certo? Eu vou contar uma historinha para vocês muito rápida. Lá em São José do Turvo, onde eu trabalho, tinha um homem que vendia linguiça. Nem sei se ele está lá ainda. De uma época que passou, o pessoal começou a perceber que os cachorros de rua lá no Turvo começaram a desaparecer. E o cara continuou vendendo linguiça. Num certo dia, deram um flagra nele, ele pegando os cachorros de rua, e ele que estava matando os cachorros de rua para poder usar carne de cachorro para fazer linguiça. Vocês acreditam nisso?
Essa história é verídica, essa história é verdadeira, gente. Caraca. Carne de cachorro. Me mandou, que nojo. É brincadeira, né? Nem vi quem era. Então, depende das características de cada lugar, né, Juan? Para nós que não estamos acostumados a comer carne de cachorro, é nojento. Mas se você falar com o chinês come carne de cachorro. Se você Então, for... não, Oi? sei lá, não é crime? Crime? Aham. Não. Do mesmo jeito que você comer carne de boi. Aqui pra gente, não é crime. Se você comer carne de vaca, por exemplo, na Índia, é crime. Então depende muito, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Depende muito da cultura local, depende muito da cultura do país. Tá certo? Bom, vamos lá. Esses tipos de atividades agrícolas, pessoal, se dividem por todo o planeta. Então preste atenção aqui, ó. Essas atividades agrícolas que vocês estão vendo aqui na imagem, elas se dividem pelas formas de produção. Então existem apenas duas formas de produção e dentro dessas formas de produção tem algumas características. O que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar que a agricultura ela pode ser dividida em agricultura extensiva, tá aqui, e agricultura intensiva ou comercial. Eu vou explicar qual é a diferença. Vamos lá. Qual a diferença entre agricultura intensiva e agricultura extensiva? Ah, uma coisa importante. Vocês podem parar de fazer esse printinho aí? Obrigado. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de explicar. Peraí. Deixa eu voltar aqui na pecuária. Beleza. A pecuária, pessoal. Voltando na pecuária, tá? Esquece a agricultura. Voltando na pecuária ainda, e não tem na apostila de vocês, é porque eu queria falar que a pecuária ela também se divide pelo seu sistema de produção. É importante vocês entenderem que a pecuária, como a agricultura, ela também se divide em pecuária intensiva e pecuária extensiva. Anotem isso, por favor. A pecuária intensiva, ela se baseia na criação do animal, criação desses animais, no caso boi, qualquer animal que seja, em confinamento. Essa produção intensiva é aquela produção em que o animal ele é preso, ele é criado preso, confinado. A alimentação dele é balanceada, é uma alimentação regrada. Isso acontece mais nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, que dentre os países desenvolvidos é o que mais produz esse tipo de alimento. Para vocês terem uma ideia, existem fazendas nos Estados Unidos em que esses bois ficam confinados em galpões, mas nesses galpões tem ar-condicionado, e nesses galpões a comida do boi, a comida e a água, ela é colocada de forma regrada por nutricionistas. Eles colocam música clássica para poder acalmar os bois. Vocês acreditam nisso? Isso é nos Estados Unidos. João, para de escrever, por favor. Obrigado. Já na pecuária extensiva, é justamente o contrário. A pecuária extensiva, pessoal, o gado ele é criado solto no pasto. O gado ele é criado comendo no pasto, passeando pelas pastagens. Não existe essa alimentação regrada. Aí, eu se fosse aluno perguntaria assim, Ronaldo, tudo bem, você deu a característica das duas formas de criação. Da extensiva, em que o gado ele é criado solto no pasto, sem uma alimentação regrada nem nada, que é uma característica mais dos países subdesenvolvidos, criar o boi assim, e a pecuária intensiva, que é uma pecuária praticada mais nos países desenvolvidos, onde o boi é criado
preso, confinado, com tudo aquilo que você falou. Qual é o melhor? Aí eu respondo para vocês, depende. Pensando no meio ambiente, pessoal, a pecuária intensiva é muito melhor, porque o boi não está solto no pasto, não está compactando o solo. Isso principalmente. O boi não está comendo, por exemplo, a vegetação na criação intensiva, tá? O boi não está comendo aquela vegetação daquele campo. Não é necessário você destruir matas para poder plantar pasto para o boi. Então, nesse caso, a pecuária intensiva é muito melhor. Só pensando no meio ambiente. Só, pessoal, a pecuária intensiva, ela é cara. Para você praticar pecuária intensiva, tem que ter dinheiro. Já na pecuária extensiva, oi? Meu pai de pecuária, ela é intensiva. Agora, não é. Agora tá tendo dificuldade para poder crescer capim. Não estou conseguindo te ouvir, Juan. Eu só vejo que você falou que seu pai trabalha com pecuária intensiva. Isso. Eu não consegui Aí, ouvir o resto. Ah, agora sim. isso. Aí tá ficando caro porque aqui em casa tá tendo dificuldade para crescer capim. Porque meu pai tem uma plantação de capim, né? Aí ele tá tendo que comprar capim, entendeu? Aí tá ficando mais caro. Por causa do Aí período pra da ele tá seca. mais caro. É isso aí, por Aí causa do pra ele período tá da mais caro, seca. porque ele tem que comprar polpa, ele tem que comprar capim. Porque capim Então, é capim. a alimentação do gado é cara mesmo. É sal, é o próprio capim, é ração, é levedo de cevada para o boi poder ganhar massa muscular. Então, a alimentação do boi é cara. Ronaldo, então, o que vale mais a pena? No Brasil, pessoal, o brasileiro sempre dá jeito em tudo, né? Então, no Brasil, as grandes fazendas que têm esse poder aquisitivo para poder alimentar boi, o que eles fazem? Eles criaram uma nova... Alguém... João, por favor, cara. Tô vendo no chat O aqui. João tava falando de quê? Daquele negócio que ficou caro. O Era quê? aipim? Não, que ficou caro. Não, a alimentação do gado. Ah, tá. Então, o brasileiro, ele conseguiu criar uma nova forma de pecuária, que não é nem da pecuária intensiva, do gado criado preso sempre, alimentado ali no coxo, como também não cria o gado totalmente solto no pasto, a Deus dará. O que o brasileiro fez? Alguns, né? Eles criaram uma pecuária mista. O que é isso? A pecuária mista é o período em que o gado ele fica uma parte do ano preso, confinado, se alimentando. E a outra parte, o gado é criado solto no pasto, se alimentando do capim. Então, durante o verão e a primavera, o gado é criado solto no pasto, porque a chuva faz o capim crescer. E durante o outono e o inverno, o gado é criado em confinamento, aonde o gado fica preso preso no coxo, tá certo? Então, pensando no meio ambiente, a pecuária intensiva é muito melhor. Ok? Alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque faltam apenas 3 minutinhos e pouco. E eu, na próxima aula, vou começar a falar sobre os sistemas agrícolas. Na agricultura, vocês vão ver comigo várias características de produção. Vocês vão ver que existem formas de plantio diferenciadas em vários lugares de todo o planeta. Tá bom? Eu vou fechar a sala e daqui a pouquinho eu vou gerar a nova sala para a gente poder falar sobre história. Já avisando vocês que eu vou fazer uma revisão, porque amanhã tem atividade avaliativa de história. Tá bom? Tchau. Professor, Oi. o que é aipim? Que é? O que é aipim? Aipim? Aipim é uma raiz. Não, porque ali no chat tá escrito.
Aipim? Não, é porque o João perguntou se a gente estava falando sobre aipim, mas não é aipim, não. Estava falando sobre o alimento do boi. Ah, tá. Mas o que é aipim? Tá escrito aipim. Era trigo, né? Então, que alimento do boi, né? Trigo? Não, Trigo. cevada. Hã? Cevada. Levedo de cevada. E O também boi, capim. o boi come capim, o boi come sal, o boi come ração para animal mesmo, o boi come levedo de cevada, o boi come milho. Tem muita coisa que você pode dar pro boi. Não, e o boi também come polpa de milho quando ele é filhote. O meu pai O boi alimenta come milho? Come milho. meu pai alimenta filhote, sabe com o quê? Com uma mistura de cevada e capim, um pouco de capim, cevada e polpa de milho. Polpa de milho é pouquinho. É porque a cevada faz o boi encorpar, faz o boi ficar mais gordo, sabia? Mas eu não sei porque eu uso polpa de milho. E é a matéria-prima da cerveja também, né? Ô, professor, Oi. por que tem boi que tem chifre bem grande? Esses são os reprodutores, né? Vai muito também da raça. Mas Eu já vi um grandão. são os reprodutores. É a arma. É a arma que o touro tem, né, para se defender. Sim. Bom, deixa eu fechar aqui que vai acabar. Eu vou gerar aula de história daqui a pouquinho. Pera aí. Professor, Oi. rapidinho. Sabia que meu pai Oi? construído, sabe o quê? Fala. Ele tinha construído um negócio para poder estocar capim, cevada, essas coisas, para tipo um terreno de seca, sabia? Tem um nome, isso daí se chama silo para estocar. Porque era debaixo da terra. Oi? Era meio que parecia uma piscina, só que com cimento. Debaixo da terra? Sabe por que é feito debaixo da terra? Esses silos, alguns são feitos debaixo da terra para poder manter a temperatura. Quando você faz um silo debaixo da terra, a terra ali embaixo ela se mantém sempre na mesma temperatura. Ela não fica oscilando, pessoal, ou seja, ela não fica mudando a temperatura de acordo com o sol ou de acordo com o tempo frio. A temperatura é sempre